O salmo da nossa meditação hoje é o Salmo 13, orando o abandono. Como eu tenho dito nos outros salmos, o livro dos salmos é o nosso livro, a nossa escola de oração. Ele nos ajuda a articular uma linguagem adequada para as várias circunstâncias, para os vários sentimentos e emoções que vivemos, provamos, experimentamos na vida, na caminhada de fé. Esse salmo é um deles. É um salmo que trata de um tema tão frequente e comum a todos nós, que é o abandono. Eu gostaria de introduzi-lo lembrando da história de José, talvez a minha história favorita na Bíblia. Como vocês sabem, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas e depois, provavelmente, numa praça de escravos, ele foi leiloado e adquirido por um senhor chamado Potifar, onde ele trabalha na sua casa por muito tempo. E um dia a esposa de Potifar, aproveitando a ausência do seu marido, tenta seduzir José e ele resiste. E por isso ele é acusado injustamente, maldosamente, de um assédio sexual que ele não havia cometido, em virtude da sua fidelidade a Deus e ao seu senhor, a Potifar. E por causa dessa acusação injusta, ele é colocado numa prisão. Depois de algum tempo nessa prisão, não sei quanto tempo José ficou ali, mas certamente não foi pouco tempo, ele ouviu o sonho de um padeiro e um copeiro que talvez dividiam a cela com ele. Bem, ele se ofereceu para interpretar o sonho desses dois amigos de cela. Ele disse que Deus, o Deus que ele cria, daria a ele a interpretação, a compreensão dos sonhos. E assim aconteceu. O padeiro contou seu sonho, José interpretou, e o resultado foi um resultado trágico para o padeiro. Ele seria executado. Mas o sonho do copeiro, quando Deus deu a interpretação a José, o resultado foi um resultado bom para o copeiro. Ele seria absolvido, recuperaria o seu emprego e voltaria a trabalhar na corte do faraó. E José, então, antes que o copeiro fosse solto, ele pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando estivesse lá na corte do faraó, intercedesse em favor dele. Mas por alguma razão o copeiro não fez isso. Talvez tenha ignorado, esquecido, ou ficou com medo. Enfim, ele acabou não intercedendo em favor de José, e José continuou preso sem saber quando aquilo iria terminar. Bem, a essa altura, um sentimento possível no coração de José, pelo menos um sentimento bem provável no meu coração, era a pergunta: será que vale a pena seguir sendo fiel a Deus? É como se José dissesse naquele momento: olha, eu fui fiel a Deus em todos os momentos da minha vida, mas parece que Deus não tem sido fiel a mim. Diante de tudo o que José havia experimentado até então, esse sentimento seria bem possível, bem provável. Sentimento de abandono, um sentimento de esquecimento. A traição dos seus irmãos, a acusação injusta e mentirosa da mulher de Potifar, o esquecimento, o abandono do copeiro que não se lembrou dele, mas, sobretudo, o esquecimento de Deus. Você já se sentiu assim? Esquecido? Abandonado? Eu já. Não só uma vez, inúmeras vezes. Bom, veja, até aqui, até esse momento, José não tinha nenhuma ideia do que iria acontecer no futuro.
Ele não sabia que um dia ele iria interpretar o sonho do faraó. Ele não sabia que um dia ele se tornaria o administrador de toda a riqueza do Egito. Ele não sabia que um dia ele iria alimentar e preservar uma nação inteira, que reencontraria seu pai e seus irmãos. Nada disso despontava no horizonte de José. Tudo o que ele tinha era o abandono e o esquecimento do copeiro e uma cadeia onde ele passaria um bom tempo, ou talvez o resto dos seus dias. E sofrendo dessa brutal solidão, desse sentimento imenso e doloroso de injustiça e de esquecimento, o que José deveria fazer a essa altura da sua vida? O que você faria? O que eu faria? Porque a questão que se coloca diante de José e de qualquer um de nós é se ele iria seguir sendo fiel a Deus, confiando em Deus, ou não. Ou jogaria a toalha, desistindo de tudo. Muita gente já fez isso, talvez até por muito menos. Agora, veja, por outro lado, se a história seguisse do jeito que José gostaria que ela fosse, se Deus fizesse por ele o que ele achava que Deus deveria fazer e que seria justo que Deus fizesse, libertando-o da prisão, levando-o de volta para sua família, enfim, trazendo ele de volta a tudo aquilo que ele havia perdido, veja bem, a história terminaria bem apenas para José e para ninguém mais. Não terminaria bem para o Egito, não terminaria bem para a grande fome que iria acontecer, não terminaria bem para o povo de Deus que ele precisaria preservar, nem mesmo para a história onde Jesus Cristo, séculos depois, iria nascer. Ele não iria assumir seu lugar como vice-rei do Egito. Ele não preservaria o seu povo da fome. Ou seja, essa seria uma história com um fim trágico, de uma história encerrada prematuramente. Mas ao decidir permanecer na história, mesmo que ela exigisse dele mais sofrimento, mais abandono e mais solidão, ele estava aceitando seguir, confiando em Deus, mesmo sem saber para onde tudo aquilo levaria. Essa é uma decisão importante, não só para a vida dele, mas para a nossa vida. Porque o que a nossa cultura coloca diante de nós, quando enfrentamos dificuldades, sofrimentos, sentimentos como abandono e esquecimento, é que nós precisamos aprender a superar essas coisas. Superação é a linguagem da nossa cultura. Dar a volta por cima. No entanto, José, ao invés de superar, ao invés de dar a volta por cima, ele entra e aceita participar do seu sofrimento até o fim, confiando em Deus. Jesus disse: bem-aventurado os que choram. Ele não disse: bem-aventurados os que superam o choro. O Salmo 13 é um salmo de Davi. É um salmo que poderia ser o salmo de José. Poderia ser o meu salmo ou o seu salmo. É uma oração que poderia e deve ser a oração de qualquer um de nós quando enfrentamos esse sentimento angustiante do abandono e do esquecimento. Eu vou ler o salmo e use a sua imaginação, vendo José na sua cela, ou talvez você, no seu momento de angústia, orando como Davi orou. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu.
Ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. É uma oração que se encaixa perfeitamente, não só na vida de Davi, seu autor, mas na vida de José, na minha, na sua. Eu gostaria de olhar para esses 4 até quando desse salmo. E use um pouco a sua imaginação. Procure imaginar José na sua cela, sozinho, sem nenhuma perspectiva em relação ao futuro. É possível ouvir José gritando lá de dentro da sua cela: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Veja que os 2 primeiros até quando dizem respeito a Deus, ao esquecimento de Deus, ao sentimento de indiferença de Deus em relação ao seu sofrimento e ao seu abandono. Isso era muito real para José. O esquecimento e o abandono de Deus era uma realidade dura que ele enfrentava. A sensação que ele tinha era que Deus havia se esquecido dele. Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Não é isso que às vezes sentimos. Não é isso que você sente que eu sinto. E ele grita então perguntando: até quando, até quando, até quando, Senhor? O terceiro até quando diz respeito a ele mesmo. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Ele lutava com um dilema crucial. E esse dilema é: vale a pena? Vale a pena confiar em Deus? Vale a pena esperar? Vale a pena continuar tendo fé e esperança diante de tudo que eu tenho vivido, diante da traição, diante da injustiça, diante da mentira, diante do esquecimento? Vale a pena? Diante do silêncio de Deus, não seria melhor abandonar tudo? Esse é um dilema. Havia uma luta interna, uma relutância entre um caminho e outro, entre continuar confiando ou abandonar a fé. E isto o consumia de tristeza. Não é isso que acontece conosco. O quarto até quando diz respeito ao inimigo externo. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Porque diante da impotência de Deus, diante do silêncio de Deus que nunca responde, cresce o poder do inimigo. Cresce o poder das forças que esvaziam o poder de Deus. Cresce a voz do cinismo. Cresce a voz da indiferença, da incredulidade. E essas vozes zombam. Zombam de nós. Zombam da nossa confiança. Eu quero fazer aqui agora 2 considerações importantes para esse tema. A primeira delas diz respeito ao tempo. Até quando diz respeito ao tempo? Porque embora Deus seja eterno, nós vivemos dentro do limite do tempo. E isso é muito importante, porque eu preciso de um Deus que atue dentro do tempo em que eu vivo. Esse até quando envolve o tempo de Deus, envolve o meu tempo. E isso sempre foi um problema. Os salmos estão repletos deste conflito que envolve a nossa expectativa em relação ao tempo e o tempo de Deus.
Por exemplo, o Salmo 90, verso 10, diz que tudo passa rapidamente, nós voamos. O Salmo 102, versos 23 e 24, diz assim: ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Ele falou: Deus, o Senhor é eterno, os seus dias não têm fim, mas os meus têm. E agora o Senhor quer me levar na metade dos meus anos, na metade da minha vida. Esse é um dilema. O Salmo 103 diz que quanto ao homem os seus dias são como a relva, como a flor do campo, que com um sopro ela se esvai. Essa é a realidade humana. O clamor até quando, até quando ele diz respeito a essa realidade que nós vivemos. Eu preciso de um Deus que atue dentro do tempo que eu vivo, embora Deus seja um Deus que não se encontra preso no meu tempo. A segunda consideração diz respeito à justiça. Esse clamor, até quando, até quando, até quando, até quando, é o clamor de quem anseia, espera pelo justo juiz de toda a terra, para que ele faça justiça. O que Davi espera nesse salmo é que Deus faça justiça. O que José certamente esperava era que Deus fizesse justiça. O que eu e você esperamos muitas vezes é que Deus faça justiça. E por isso que nós clamamos apaixonadamente por ela. É por isso que Jesus afirmou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso me faz lembrar a parábola da viúva e do juiz iníquo de Lucas 18. Uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mas o drama que essa viúva enfrenta e que nós enfrentamos é que ela insistia com esse juiz corrupto, iníquo, e a pergunta que ela fazia continuamente era: até quando a minha causa será julgada? E a resposta de Deus é que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que aí clamam dia e noite, embora muitas vezes pareça demorado em atendê-los. Deus fará justiça àqueles que clamam dia e noite, mas o sentimento de abandono é um sentimento duro, difícil de ser superado. E aqui nós chegamos então ao clímax desse salmo, nos versos 3 e 4. É onde Davi, ou José, ou você, ou eu, precisamos entender. A súplica de Davi aqui é para que Deus ilumine o entendimento. Abra os olhos para que não venhamos a dormir o sono da morte. Eu acho essa expressão bonita, mas muito forte. Dormir o sono da morte. O que vem a ser isso? Eu penso que todos aqueles que anseiam por justiça e clamam por ela dia e noite e ela não vem, todos aqueles que em algum momento sentem o abandono de Deus, trazem a sensação de que Deus se esqueceu de nós e já não olha mais para a nossa aflição, correm o risco de jogar a toalha, desistir. Cansamos de esperar. Chega um momento em que cansamos. E aí esmorecemos. Não clamamos mais. Não cremos mais que o justo juiz de toda a terra irá julgar a nossa causa e fazer justiça aos seus escolhidos. E no momento em que desistimos, no momento em que jogamos a toalha, no momento em que o cinismo toma conta de nós, entramos no sono da morte. Nesse perigoso sono da morte. Esse é o risco que Davi lutava para não cair nele. A luta que certamente José travou para não cair nela. Então Davi ora dizendo: atenta para mim, responde-me.
Ilumina meus olhos, não me deixe dormir o sono da morte, para que meus inimigos digam: prevaleci contra ele, e eu venha a vacilar. Este é o grande risco que vivemos. Não é isso que acontece conosco? Tem acontecido com tantos à nossa volta. Oramos por justiça, mas ela não vem. E a sensação que temos é que a injustiça avança a galope e cresce cada vez mais. E então dizemos: o meu casamento não tem mais jeito. Eu não tenho mais esperança para o meu filho, ou para essa igreja, ou para esse país. Eu já orei tanto, já clamei tanto. E aí nós jogamos a toalha. Nada vai mudar. Tudo vai continuar do jeito que é, ou pior ainda, o mal vai avançar e, quem sabe, até triunfar. Entramos no sono da morte. As forças da mentira prevalecem e nós vacilamos. Porém, Davi termina esse salmo com uma confissão majestosa, magnífica. Ele termina dizendo: quanto a mim, no tocante a mim, confio na tua graça. Essa foi a escolha de José, a escolha de Davi. Tem sido a minha e espero que seja a sua. Mesmo diante da demora, mesmo quando o sentimento de abandono nos consome, José, Davi, perseveraram na certeza de que o justo juiz faria justiça, mesmo que demore. E eles cantam a bondade de Deus e fazem coro com o profeta Abacuque, que orou dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e ainda que os currais não haja nenhum gado, nada, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que essa seja a nossa oração. Precisamos aprender a clamar e gritar. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Porque esse é o clamor do aflito. Esse é o clamor de quem de fato anseia e deseja justiça. Mas precisamos, ao lado do clamor, perseverar na confiança e na esperança em Deus, para não cairmos no sono da morte. O sono da morte é o sono dos cínicos, é o sono daqueles que um dia disseram: não vale a pena. José esperou, Davi esperou, e nós seguiremos esperando no Deus da nossa salvação.